Vamos lá, pessoal, quero ver começar, hein? És a força e poder, a esperança que tem. Não é pra ficar ninguém parado na igreja. Senhor, és a vida e o amor, és a força e poder, a esperança que tem meu ser. Enquanto eu viver, louvarei o nome do meu Salvador. Eu vou proclamar com todas as forças que tu és o Rei dos Reis. Senhor, és a vida e o amor, és a força e poder, a esperança que tem meu ser. Senhor, és a vida e o amor, és a força e poder, a esperança que tem meu ser. Enquanto eu viver, louvarei Ouve o nome daquele que é digno de honra e louvor. o O Deus Salvador. E proclame agora com toda a força. Eu vou proclamar com todas as forças que tu és o Rei dos Reis. Senhor, és a vida e o amor, és a força e poder, a esperança que tem meu ser. Senhor, és a vida e o amor, és a força e poder, a esperança que tem meu ser, que tem meu ser, que tem meu ser. Senhor. Alguém ficou sem receber abraço aí? Ah, muito bem. Todos aqui. Ó, o Wagner levantou a mão lá atrás, ó. Vai ficar sem. Vamos agora cantar uma música que fala o que Jesus representa para mim e o que Jesus representa para você. Existem várias palavras que podem definir o que Jesus é, mas a melhor palavra que define é que Ele é tudo, que Ele é o ar, que Ele é o amor. Então vamos cantar este louvor em honra e glória deste Deus que é tudo para a gente, para nós. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. És semeador que está a semear, que teu fruto vem em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. És o Pai que vem pra me abraçar,
Se o caminho não sei mais achar, Tu és tudo para mim, 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 Jesus Cristo, Tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor, Cristo, Tu és tudo, Cristo, Tu és tudo, Jesus Cristo, Tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor, Cristo, Tu és tudo, Cristo, Tu és tudo. Se Cristo, Tu és tudo, tudo, tudo. Se Cristo, Tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Tu és tudo, tudo, tudo. Jesus Cristo, Tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor, Cristo, Tu és tudo, Cristo, Tu és tudo, Cristo, Tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Tu és tudo. Sim, Tu és tudo. Grandioso Pai, maravilhoso Deus, graças Te damos por ser tudo em nossas vidas. Graças Te damos porque tudo pode faltar, mas o Senhor representa tudo. Então, desde que o Senhor não falte, então estamos completos. Obrigado por mais um sábado, obrigado por estarmos em Tua presença. Fique conosco, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Gente, por gentileza, muita atenção para esses vídeos de agora. Bom sábado, pessoal! E aí, galera, tudo bem? Feliz sábado pra todo mundo aí, ó. Estamos nas finalizações dos preparativos, hein? O melhor jantar dos namorados que você poderia ir. Não perca, não fique fora dessa. Tudo bem? Estamos quase lá. Um beijo pra todo mundo aí, fiquem com Deus. Beijo! Quem já fez sua inscrição? Só quero prometer uma noção aqui, ó. Opa, poucas mãos, hein? Poucas mãos, hein? Por que você ainda não fez a sua inscrição? Ah, muito bem. Olha, deixa eu perguntar. E aí, Felipe e Gil, trouxe muita coisa de lá? Muita novidade? Gente, a gente enviou emissários para Nova York. Ah, isso aí. Tudo às nossas custas, tá, gente? Para trazer coisas novas, ideias novas. Tudo para os melhores casais da igreja de Cidade Verde. Não só casais de casais, mas casais de amigos também. Mas peraí, você falou igreja da Cidade Verde. E se eu não sou da igreja da Cidade Verde, eu quero ir? Ah, meu amigo. Essa é a sua oportunidade. Você achou que nunca ia no nosso jantar de namorado? Pois chegou o momento.
Estamos com as vagas abertas para o distrito todos e outras igrejas também. Sim, gente, já abriu as vagas. A gente fez aqui um apanhado para nossa igreja e agora a gente está liberando para geral, para todo mundo. Olha, se você não vai, se você não for, pode dar zebra os seus jantares namorados fora do nosso, hein? Gente, não tem Não comparação. tô rogando praga, mas gente, por favor, vamos apoiar aí a nossa igreja, nossa programação. Na verdade, isso não é só questão de apoiar. Para você vai ser um enriquecimento gigantesco. É um ambiente totalmente cristão, onde terá seus amigos, a pessoa que você mais ama do lado, totalmente preparado para você, gente. Não tem por que você falar, eu vou jantar em outro lugar. Se você for jantar em outro lugar, você vai gastar mais dinheiro. Já vou começar por aí. E teremos várias surpresas para você também. Bastante. E se eu quiser ir, por exemplo, com a Júlia, que é minha amiga? Pode ir, você que é Posso? solteiro, tá. Muito bem. Mas se eu quiser ir com você, que é meu amigo? Aí não pode, Não pode, eu né? sou casado. Ah, muito bem. Homem também não pode, gente. Casais héteros, tá, gente? Outro recado também, horário, 9 horas da noite, porque a gente já explicou que mulher enrola tal, para se maquiar, demora umas 3 horas em torno, né? Então, por favor, 9 horas. 9 horas não é para você chegar, 9 horas estamos iniciando a nossa programação. E se eu chegar Só lá que, e Dudu, quiser eu sou gordinho. Isso, eu que sou gordinho. Então eu gosto de comer, eu gosto de ir no local para comer. Meu amigo, então vai com força, E aí, vai com será fome. que vou ter que esperar o jantar 11 horas da noite? Jamais, você vai chegar, vai ter entradinha pra você já ir Nossa, aí é bom. abastecendo ali. Aí é bom, hein, gente? Aí é bom, hein? Não vamos perder, hein? Tá? Contamos com você. Professor, e se o povo não pagar? O povo não tá pagando, cara. Pois é, não adianta nada você colocar seu nome e não dá nenhuma entrada, né, gente? Daqui... Ô, gente, vamos A pagar. graça é só de Jesus, o jantar é cobrado, tá? Por favor, então, vamos. Eu ajudo. Vamos lá, né? Procure a direção no final já tá? Por favor. Nos procure aqui. Próximo vídeo. Boa tarde, galera, tudo bem? Uma dica rápida para vocês é sobre o sal. Hoje, pesquisas recentes mostram que ingerir uma grande quantidade de sal, que é o sal de cozinha nosso, faz com que a gente beba menos água e sinta mais fome. Fazendo dessa forma, então, o que vai acontecer? Nós vamos ficar mais inchados, mais retidos, né, com água. E além disso, vai dar mais fome e a gente passando a comer mais, vamos ganhar mais peso. Então, assim, o desafio dessa semana é que a gente diminua o sal da comida para que a gente não tenha esses efeitos colaterais. Lembrando que o sal é benéfico para a saúde, na quantidade correta. O excesso que faz mal. Beleza? Até a próxima. Gente, o Ministério da Saúde está fazendo o trabalho deles. Vocês agora, que tem que fazer o de vocês. Na verdade, vocês e eu, né? Vamos fazer assim. Seguinte, vocês viram aí as dicas do Dr. Clever. Amanhã também, exercício físico a partir das 8 horas da manhã na Arena Pantanal. E se você não é daqui da igreja, quer ir lá, pode ir lá, procura Clever Dani, por favor, fica de pé aí, só pra galera que não é da igreja conhecer vocês. Aí, ó, procura esse casal bonito, porque eles vão estar na Arena. Não, onde vai ali na Arena? Ah, eles não sabem. Perto da escadaria e das arquibancadas. Então, gente, amanhã, 8 horas da manhã, ali o Dr. Cleber, Ministério da Saúde, estará lá para fazer umas atividades conosco. Guilherme, chega aí, cara. Obrigado pela parceria. E agora é com vocês aí, né? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Legal que vocês vieram. A gente tem sido um prazer. Nós temos lutado pela liberdade religiosa, ter a oportunidade de uma igreja tão grande
Uma igreja com tantos jovens, com o Jordão, uma presença maciça dessa, podemos conversarmos um pouco sobre liberdade religiosa. O professor Harrison, que é departamental de liberdade religiosa, ele teve que ir para Sinop hoje, deve estar chegando aí, ele me ligou 1 hora, então estava correndo de Sinop para cá para participar com a gente. Eu pedi para ele um pouquinho mais devagar para ele chegar, nem que seja metade para o final, mas chegar aqui, né? Mas primeiramente eu queria agradecer à Igreja de Cidade Verde, em nome do CID, que prontamente abriu as portas da Cidade Verde aqui para que nós pudéssemos estar hoje, abriu as portas daqui para a MT, então em nome da MT eu agradeço muito esse espaço que nos deram, porque falar sobre liberdade é algo muito importante. Falar sobre liberdade é talvez falar sobre um dos direitos mais importantes que nós temos. E hoje nós temos a presença de uma pessoa muito especial aqui. Nós temos a presença da liderança máxima na divisão sul-americana em liberdade religiosa, que é o pastor Hélio Carnassali, desculpa. Pastor Hélio, eu não o conhecia pessoalmente, mas esses 2 dias que nós estamos juntos aqui, eu tenho formado uma grande amizade com ele. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito do conhecimento do pastor. O pastor fará uma palestra. Logo após a palestra nós vamos abrir um tempo para perguntas. Então se você tem aquela pergunta, se você é estudante ou se você está sofrendo alguma restrição de liberdade religiosa que o pastor vai especificar mais facilmente, não se acanhe, pode perguntar para a gente aqui, que a gente vai ter o maior prazer em auxiliá-los. Pastor, que Deus o abençoe, muito obrigado pela disponibilidade da divisão de estar conosco, e a igreja está pronta para ouvi-lo. Boa tarde. Eu estava aqui admirando a beleza desse templo e lembrei de uma ilustração da natureza, como é que a lagarta se transformou em borboleta, que eu conheci o velho templo da Cidade Verde, né? E aqui não tem nenhuma comparação com o que eu conheci. Que lindo templo, que lugar gostoso, aconchegante. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar algumas ideias e também algumas informações a respeito da liberdade religiosa. Eu fui convidado aqui para dar um alôzinho para o pessoal que está nos assistindo, gente que saiu dessa igreja, está hoje distante, mas vai aqui o meu abraço para todos os que estão nos acompanhando pelas redes internacionais aí de comunicação, especialmente o pessoal que foi aqui da Cidade Verde para a Espanha, nosso abraço, nosso carinho. E eu espero que ao encerrarmos o nosso programa hoje, que você possa sair daqui com a certeza maior de que o nosso Deus é um Deus que nos criou para ser livres, que esse é um dom precioso, maravilhoso de Deus para a nossa vida e que vale a pena desfrutar dela. Eu quero passar para vocês, num primeiro momento, um panorama do que é a liberdade religiosa no mundo, qual é a situação, qual é o cenário. Antes de entrar na nossa apresentação, que vou estar valendo aqui do PowerPoint, eu quero compartilhar com vocês. Hoje de manhã eu preguei na Central, eu vejo aqui uma ou outra pessoa que esteve lá. Eu quero compartilhar com vocês uma grande bênção que nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, guardadores do sábado, recebemos, que foi a mudança nas regras do Enem, de sábado e domingo para 2 domingos. Esse momento foi um momento muito especial para nós, porque há muitos anos a Igreja Adventista, junto com outros grupos interessados, como judeus especialmente, a gente vem lutando junto às autoridades para que os jovens guardadores do sábado pudessem fazer essa prova em igualdade de condições. Vocês sabem que o Enem hoje, ele não é só uma prova pura e simples, ele é uma forma mais curta, uma maneira mais curta de muitos jovens chegarem à Universidade Federal. Mais de 100 universidades federais brasileiras aceitam o Enem em lugar do vestibular, e muitas outras universidades privadas e centros universitários, eles permitem o acesso às suas instalações através de um programa do governo chamado ProUni. Inclusive o UNASP em São Paulo é a melhor maneira que um jovem adventista tem para chegar ao UNASP e não tem condições financeiras de fazer a sua matrícula. O UNASP é cadastrado no ProUni, você pode concorrer a uma vaga do ProUni nas nossas universidades, nos 3 campi
adventistas do UNASP. Então, hoje é um meio muito importante, e fazer a prova com um confinamento antes, coloca certamente em desigualdade de condições os nossos estudantes. E a gente vinha trabalhando com esse tema, e nesse ano, pela graça de Deus, Deus nos deu a graça de termos um ministro da educação, que conhece a igreja adventista. Nós, como igreja, já o tínhamos visitado. Ele conhece a igreja a partir da sua cidade de origem, lá em Pernambuco, cidade de Belo Jardim, pelo testemunho da igreja naquele lugar, de forma especial pelos professores adventistas que passaram para o ministro Mendonça Filho, para a sua família, o que é a igreja adventista, uma igreja séria, com gente comprometida com aquilo que diz que crê. E assim esse homem tem hoje uma ideia muito correta do que é a igreja, e tem pela igreja uma grande consideração. Esse é o grande valor que nós temos em ter contato com autoridades. Essa é uma das áreas desafiadoras da liberdade religiosa, é manter contato com autoridades, mostrar a igreja para eles, apresentar que nossa igreja é uma igreja séria, que trabalha pela comunidade, e quando ela precisa do governo, se eles não nos conhecem, dificilmente vão nos atender, mas quando somos conhecidos e respeitados, eles certamente vão nos atender. E foi muito gratificante. E um ponto que me chamou muito a atenção: poucos dias antes de terminar a consulta pública, o ministro ligou pessoalmente, não foi um secretário, um assistente, um assessor, ele ligou pessoalmente na divisão sul-americana, em Brasília, e pediu para falar com um dos pastores responsáveis por essa área. E passaram para o pastor Ivan, e eu estava ausente, que trabalha na área educacional, e ele disse: olha, a nossa consulta pública está terminando e vocês estão em grande desvantagem. Eu vou prorrogar 10 dias o prazo, mas vocês têm que dar um gás para poder justificar a mudança. Irmãos, quando isso aconteceu, nós não acreditávamos. O próprio ministro ligou dizendo: vocês estão em perigo, abrimos uma consulta pública e vocês não reagiram. A partir desse momento nós fizemos um esforço muito grande para que essa mensagem pudesse chegar a todos os espaços adventistas. Eu, só para ter uma ideia, quantos aqui responderam à consulta pública? Olha, maciçamente, grande número. E foi impressionante, nós conseguimos 66% dos que participaram da pesquisa pediram que houvesse a mudança, 66%. E quando ele ligou para nós estávamos aí com menos de 20%. Então teríamos perdido essa oportunidade. Aí, com essa reação, conseguimos, com a graça de Deus, sensibilizar as autoridades que promoveram essa mudança. É verdade que essa é uma mudança no executivo, não é uma mudança no legislativo, ou seja, isso não é uma lei. Pode mudar o ministro, pode mudar o presidente, e as coisas podem mudar. Nós estamos trabalhando agora com o legislativo, com alguns deputados, para que isso se torne uma lei que garanta aos guardadores do sábado o direito de realização dessa prova em dias alternativos, ainda que ela volte para o sábado. Mesmo que ela volte para o sábado, nós tenhamos o direito de fazer em igualdade de condições num dia diferente. Então, estamos trabalhando agora nessa etapa com o legislativo, porque uma medida do executivo, ela pode mudar a qualquer instante. Então, irmãos, nós temos que louvar a Deus quando nós somos agraciados com esse tipo de bênção. Uma coisa que nós vamos fazer aqui no encerramento do nosso encontro é orar por 3 situações especiais. Nós vamos agradecer a Deus pela liberdade religiosa que temos. Nós vamos orar em favor das autoridades do nosso país, do estado e do município, e nós vamos orar em favor de pessoas que estão enfrentando intolerância religiosa a partir de dentro de casa, com um cônjuge que não é adventista, ou alguém da família que não entende os preceitos de fé que nós praticamos, ou alguma situação que você tem em seu trabalho que está te colocando em situação de risco e dificuldade, ou alguma situação que impede que você avance na sua carreira, no seu projeto de vida, por conta dos seus princípios religiosos. Então nós vamos orar ao final por esses 3 motivos. Vamos então buscar agora ter uma visão geral do que acontece com a liberdade religiosa no mundo. Esse é um dado, para mim ele é estarrecedor, porque ele nos diz o seguinte:
80 países, que representam aproximadamente 24 a 25% do total de países da ONU, que passa um pouquinho de 200 países, eles têm intolerância religiosa, em níveis altos, 48 países, ou em nível muito altos, 32 países. Agora, o que mais me impressiona é que esses 80 países, eles envolvem 74% da população mundial, ou seja, 5,4 bilhões de pessoas vivem debaixo de regimes que não lhes permitem ter liberdade religiosa, onde não há liberdade religiosa ou muito baixa liberdade religiosa. Ou seja, a pessoa não tem liberdade de escolher a sua religião, não tem liberdade de mudar de religião, sob risco e pena de morte. Esse é o caso de vários países do mundo. Essa é uma lei, eu vou mencioná-la um pouco mais à frente aqui, é uma lei que impere e domina muitos países, dessa janela chamada 1040, do norte da África e de muitos países da Ásia e do Oriente Médio. Então, essa é a realidade do mundo. Nós vivemos hoje praticamente com plenitude de liberdade religiosa na área ocidental, no continente americano e em parte do continente europeu. Essa é a nossa realidade. Os demais lugares do mundo estão debaixo de regimes intolerantes quanto à liberdade religiosa. Como país, como o Brasil é considerado um dos países de maior liberdade religiosa do mundo. Todavia, nós temos um Ministério de Direitos Humanos, e dentro desse ministério existem secretarias, e uma dessas secretarias estuda a questão da intolerância religiosa. Eu estive com esse secretário há pouco tempo atrás, num evento que houve em Brasília, e ele estava me contando que, apesar do Brasil ter muita liberdade religiosa em toda a sua extensão, tem sido crescente o número de manifestações de intolerância religiosa, especialmente motivadas por alguns grupos evangélicos, porque ele, de uma forma quase que 100% é praticado por cristãos que vivem debaixo do princípio do amor ao próximo. Então é muito ruim isso, mas é a nossa triste realidade. Esse número de invasões de espaços religiosos, ele aumentou 5 vezes mais da última estatística, que foi 2014, para a anterior, que foi em 2010. Então há um aumento dessa irritabilidade, dessa intolerância contra alguns grupos específicos. Isso é um dado que nos entristece, porque embora não concordemos com as suas crenças, não concordemos com as suas doutrinas e suas práticas, mas nós concordamos e defendemos o direito de todo ser humano de escolher a sua religião, inclusive o nosso próprio. Isso é uma coisa muito importante, que a gente tem essa compreensão. Na próxima tela, nós vamos ver uma das razões pelas quais existe essa intolerância. O islamismo, ele é a religião da maioria em 44 países. E interessante que em outros, em 22, o Islã, ele é a religião oficial. Outros 10 países são declarados estados islâmicos, conforme a sua constituição. E nesses países onde existe uma religião oficial, por isso que nós defendemos a separação total da igreja e do Estado. Separação total. O Estado não interfere nos assuntos da igreja, a igreja não interfere nos assuntos do Estado. Defendemos separação total. Onde não existe essa percepção, onde não existe essa prática, onde o Estado e a religião se misturam, existe o totalitarismo, existe a intolerância para alguém que pensa diferente, alguém que deseja uma outra religião, alguém que aspira uma outra crença. Nós estamos hoje como divisão sul-americana, não sei se vocês têm conhecimento disso, nós temos hoje 25 famílias de missionários nessa chamada janela 1040. Então nós temos, a maioria deles são jovens casais, alguns com filhos. Então nós temos missionários na Turquia, na Jordânia, no Egito, no Sudão, em alguns países ali do Oriente Médio, na Jordânia, no Irã, no Iraque, na China,
naqueles países abaixo da Rússia, que faziam parte da União Soviética, a maioria desses países não tem liberdade religiosa, praticamente nenhum deles tem. No Irã, por exemplo, nós temos ali um casal, os dois são filhos de pastores. Ele fez teologia, ela fez enfermagem. São os únicos dois adventistas em Teherã. E é impressionante, eles não podem dizer que são cristãos, eles não podem divulgar a sua crença, eles não podem fazer absolutamente nada. A única maneira que eles têm de alguma forma tentar testemunhar é fazendo amizade. E quando essa amizade estiver em terreno muito seguro, mesmo assim com risco da sua integridade física, eles vão tentar começar a falar alguma coisa, talvez com o seu professor de árabe, estão ali aprendendo a língua e se relacionando, e a igreja vai entrando nesses países de uma outra maneira, prestando serviços. Em algum lugar ela tem uma escola de futebol e tenta mostrar para as crianças alguns princípios cristãos aplicados à escolinha de futebol. Isso acontece no Quirguistão. Quem está lá é gente da Argentina. Em outro lugar é com uma escola de inglês. Vão lá dois nossos, casal, lecionar inglês, então matriculam pessoas e através do ensino do inglês eles começam a repassar valores do cristianismo sem dizer que aquilo é do cristianismo. Tudo com muito cuidado, com muita delicadeza, sem nada ostensivo, sem nada direto, porque isso envolve risco de vida, envolve o risco de serem punidos com castigos muito severos. Então essa realidade, a gente não consegue imaginar isso. Quando a gente pensa no nosso país, na liberdade que temos aqui, nós não conseguimos imaginar que vivem quase 6 bilhões de pessoas vivem debaixo da intolerância religiosa. Você está aqui porque você quis vir aqui. Você, se não é um adventista e foi convidado para estar aqui, você teve liberdade para vir aqui. E se quem não quis vir também não foi obrigado a vir. Então esta realidade do mundo choca a gente. Na próxima tela nós vamos ainda ver outras coisas, que pelo menos 4 nações têm o budismo. O budismo, a gente fala pouco no budismo, mas o budismo também é tão severo quanto a questão de totalitarismo religioso, quanto o islamismo, especialmente nesses países onde é a religião oficial. Todo país que tem uma religião oficial, ele impede que as pessoas escolham uma religião diferente, e criam dificuldades, e perseguem, e são intolerantes. E esse detalhe embaixo, talvez a gente não consiga se dar conta o quanto ele é danoso, mas o risco não está somente nos países de religião totalitária, onde não há separação entre igreja e Estado, mas especialmente as nações consideradas cristãs, como França, como Canadá, Inglaterra, a própria Itália e outros países que são considerados o berço do cristianismo. Esses países estão se tornando secularizados. O que é um país secularizado? Um país secularizado é um país que tirou da vida das pessoas a consciência da crença na existência de Deus. Para eles, mencionar que Deus existe, que se crê num Deus criador, isso é uma aberração. Então isso é retirado do dia a dia. Nas escolas não se pode falar sobre isso, não se pode pronunciar o nome de Deus, você não pode pronunciar o nome de Jesus Cristo, mesmo que seja para mencionar um fato histórico, mesmo sendo países berço do cristianismo. Então o secularismo, essa ideia de que de o ateísmo, ele torna-se violento contra aqueles que pensam diferente. Vou dar um exemplo para vocês perto de nós, o Uruguai. O Uruguai é o menor país que nós temos aqui na América do Sul, e ele pertence à nossa divisão. E ele é diferente dos outros porque os demais 7 países que a divisão sul-americana atende, que é Paraguai, Argentina, o Chile, o Equador, a Bolívia, o Peru, e o Brasil, tem uma Constituição bem alinhada, uma Constituição Federal alinhada com a Constituição norte-americana, que reconhece a existência de Deus, mas prega a separação da igreja e o Estado. O Uruguai é diferente, ele está alinhado com a Constituição francesa, que é fruto da Revolução Francesa de 1789. E essa Constituição,
ela não reconhece a existência de Deus. Todas as demais começam, a nossa inclusive, reconhecendo a existência de Deus, mas proclamam a separação de igreja e Estado. O Uruguai não reconhece. Há quase um século, o Uruguai está debaixo desse regime. Todas as crianças são educadas na filosofia secularizada da não existência de Deus. E o sistema educacional do Uruguai é tão forte, nosso sistema educacional adventista ou particular, eles são escolas inferiores academicamente, com poucos recursos, então é uma luta desigual. E a mentalidade do Uruguai, ele cresce assim, ele é educado assim, para pensar que não existe Deus. Eu tive a oportunidade de estar recentemente visitando Montevidéu e estive com um congressista, um deputado batista, e esse homem tem um testemunho maravilhoso, porque ele e mais dois são deputados de origem, de formação cristã. Ele é um batista, e ele foi nomeado presidente do Congresso de Deputados, o que seria equivalente à nossa Câmara de Deputados. O país virou uma revolução, a imprensa dizendo isso aqui, agora um prédio público virou um templo, porque um batista é um presidente do Congresso uruguaio. E olha, uma coisa impressionante, e ele deu uma palestra a respeito desse tema, mostrando os efeitos nocivos, danosos, do secularismo na mente das pessoas, tirando a ideia e a crença de que Deus existe. Então você não tem mais por onde correr nesse mundo. Ou você vai para lugares em que a opção religiosa é um crime, você é condenado à morte, ou você está no mundo ocidental, onde há democracia, mas onde o secularismo começa a tomar conta, e o cristianismo vai ficando encurralado. Nós vamos ficando como exceção do mundo. Na próxima tela, eu apresento aqui uma citação de um escritor, um estudioso sobre o tema da liberdade religiosa, chamado Anthony Brown. Ele escreveu dizendo o seguinte: o surgimento do nacionalismo e do fundamentalismo em todo o mundo significa que o cristianismo retrocedeu às suas raízes como a religião dos perseguidos. É impressionante a gente ler uma declaração dessa, isso é atual, e saber que o cristianismo no mundo hoje é a religião mais perseguida. Não existe nenhum outro grupo religioso no mundo mais perseguido do que o cristianismo. Na próxima tela eu menciono ainda alguma coisa a mais para depois voltar a esse tema. Estamos diante de um outro cenário, que são os refugiados. Vocês têm acompanhado nos noticiários, hoje chega a 65 milhões o número de refugiados, ou seja, pessoas que foram obrigadas a deixar sua vida, suas casas, não vão poder ir no jantar de namorados da sua casa. Olha que coisa, se eles soubessem o valor que tem isso, ninguém pegaria o jantar dos namorados. Não podem ir no jantar dos namorados, estão num campo de refugiados, não tem como, não tem lá, como é que é o nome de vocês? Adson, Dudu. E o Dudu, não tem o Alisson e o Dudu para promover o jantar, estão lá em condições tristes. Então não perca, inscreva-se e pague, né? Se paga. Então, voltando aqui para a nossa conversa, qual é a motivação por trás dos 65 milhões de refugiados? Religiosa. Não há motivação política, somente religiosa. Diferenças religiosas. Interessante que muitos deles são muçulmanos, são islamitas. Mas sabe o que acontece? Quando o islamita sunita sobe ao poder, ele persegue o xiita. Quando o xiita sobe ao poder, ele persegue o sunita. Quer dizer, entre eles mesmos, eles não se entendem, não se aceitam, eles se perseguem, se trucidam, se matam. O que dirá em relação a outros? Então hoje, essa onda de refugiados que está provocando, inclusive nós temos aqui refugiados no Brasil. O Brasil não tem uma política muito clara sobre isso, mas o país nós somos uma pátria receptiva aos refugiados. Mas hoje existem países com fronteira fechada, isso é um caso sério na Europa, especialmente, onde milhões desses 65 foram para a Europa. E os países que receberam hoje sofrem pressões, seus governantes, pressões tremendas, porque isso afeta a vida, afeta a economia, afeta tudo. E as pessoas não se sentem confortáveis com milhões de refugiados invadindo o seu país.
motivação religiosa. Desses 65 milhões, 28 são crianças, sem acesso à educação, sem o direito de ser criança. Fundo motivador religioso, perseguição. Seguinte, na Nigéria, há vários estados em que impera a lei Sharia, onde ninguém pode ter outra religião a não ser a religião oficial. Não é em todo o país, em vários estados do país. E esta lei, ela é muito simples. Mudou de religião, pena de morte. Imagine, nenhum de nós poderia se tornar adventista nesse país. Nenhum de nós. Nesses estados, não é em todo o país, em alguns estados. Pois existe a lei da blasfêmia. Estou citando o Paquistão, mas há outros países que têm essa lei. E a lei Sharia não está só na Nigéria também. Nigéria, Sudão, Indonésia e vários outros países. Então hoje tem aproximadamente 1.300.000.000 pessoas que vivem debaixo dessa lei. Em vários países, eu mencionei 3 aqui. A lei da blasfêmia, citar aqui o exemplo do Paquistão, também não é um único país. Ela existe para condenar qualquer pessoa que fale de uma forma que vai desmerecer a outra religião. Basta ela falar de forma positiva de uma outra religião, ela está cometendo o crime da lei da blasfêmia. Olha que coisa interessante. Ou seja, nesse contexto, você não poderia jamais testemunhar do amor de Jesus, do perdão de Cristo, da salvação, porque você está falando bem de um outro grupo religioso. Você não está criticando a religião do país, você não está desmerecendo a religião da outra pessoa, mas pelo simples fato de você falar positivamente de um outro pensamento religioso, é suficiente para você ser condenado. Nesse caso não é a morte, mas para você ser preso. Que situação. Na tela seguinte, nós apresentamos os dados de perseguição ao cristianismo. 200 milhões de cristãos sofrem algum tipo de violência devido à sua fé. 200 milhões, é muita gente. É um país, é um nosso país, é um Brasil de gente sendo maltratada por causa da sua fé. É muita gente. 350 milhões enfrentam algum tipo de discriminação, seja ela legal, discriminação legal, aceita, as pessoas sabem que existe e aceitam a discriminação, com questões referentes à sua habitação ou ao seu trabalho, áreas em que não se é permitido trabalhar ou morar. 350 milhões enfrentam esse tipo de discriminação, cristãos. Por isso, Anthony Brown afirmou que o cristianismo voltou a ser a religião dos perseguidos, como foi no primeiro século. A gente falando dessas coisas, parece que eu estou viajando nas nuvens, né? Que a gente não vê isso no nosso país, graças a Deus. Mas essa é uma triste realidade no mundo. E o mais triste é que esse cerco ele vai aumentando com a adesão ou com o risco dos países secularizados se tornarem também perseguidores do cristianismo vivo e eficaz. Nós vamos ter a Europa se fechando contra as manifestações religiosas, e isso não dura muito tempo para chegar aos Estados Unidos e depois vir para cá. Eu assisti não faz muito tempo, assisti um filme documentário de uma professora que respondeu uma pergunta de uma aluna sobre a pessoa de Jesus, sobre o ensinamento de Cristo. E um dos alunos gravou, levou para os seus pais, e os pais apresentaram uma queixa contra essa professora, porque nos Estados Unidos é expressamente proibido, em alguns estados, lecionar ou mencionar fazer qualquer menção a temas religiosos. Não existe espaço para o ensino religioso em escolas públicas. Em escola confessional, tudo bem. No Brasil, nós estamos lutando por isso, por incrível que pareça. Por quê? Porque o ensino religioso, ele é a única disciplina mencionada na Constituição Federal. Única disciplina. Não se menciona matemática, língua portuguesa, mas se menciona ensino religioso. E essa menção, ela é acompanhada do fato de que esse ensino religioso não pode ser obrigatório sempre em escolas públicas. Estamos falando disso. Estamos falando de escolas
particulares, como o nosso sistema educacional adventista, onde nós temos o direito de lecionar a disciplina de ensino religioso, porque os pais fazem isso como opção e ao matricular numa escola adventista sabem que a escola é de orientação adventista e que seus filhos vão receber orientação adventista, e assim ele vai, matricula e paga por isso. Escola pública é diferente, o pai não tem alternativa. E o que acontece? Há uma dominação da igreja dominante, a igreja da maioria, controlando esse ensino religioso. E muitas crianças de formação adventista, presbiteriana, batista, mesmo muçulmana, judia, são obrigados a fazer as rezas e os ritos da igreja dominante. E isso não é liberdade religiosa. Então, como igreja adventista, nós somos contrários à ministração de ensino religioso em escola pública. Somos completamente contrários e trabalhamos para que o governo tire a prerrogativa do ensino religioso em escolas públicas. Por quê? Porque lamentavelmente ela é manipulada, e o que vai para as crianças em escola pública é o ensino da religião da maioria. E eu mencionava para vocês, assisti esse documentário, e essa professora foi condenada simplesmente por responder uma pergunta de uma aluna sobre o ensinamento de Jesus. Se tivesse perguntado sobre Martin Luther King, não teria problema. Se tivesse perguntado sobre Gandhi, não teria problema. Mas como mencionou o nome de Jesus e ela respondeu, e era uma professora cristã, ela foi penalizada, foi condenada. E a história é a história do seu julgamento, que ao final ela é absolvida. Mas ela passa um transtorno tremendo pelo simples fato, num país de berço cristão como é os Estados Unidos. Então, nós vivemos hoje num mundo em que a intolerância ela pode se manifestar a qualquer instante, a qualquer momento, onde você menos imagina. Vamos ver a tela seguinte. Quais são algumas ameaças à liberdade religiosa? Aqui são apontadas 4 ameaças. Primeiro, o extremismo religioso. Todo ambiente de extremismo religioso, ele é nocivo à liberdade religiosa. Segundo, nacionalismo. Quando o espírito nacionalista se junta com a religião, essa combinação ela é venenosa. O secularismo intolerante, ou seja, quando a rejeição de qualquer sistema religioso domina a mente das pessoas, elas não se contentam apenas em não ter religião, mas elas não querem que ninguém tenha religião. E necessidade de segurança. 11 de setembro de 2001 é um claro exemplo disso. Quando o país dos Estados Unidos se viu ameaçado por uma minoria islâmica, passou a perseguir terrivelmente toda pessoa que tivesse um sobrenome, ou que tivesse ter árabe, ou que tivesse aparência árabe, origem árabe, não importa se tinha ou não a ver com aquilo que tinha acontecido. Taxou. Esses são perigosos, e começou a eliminar. Irmãos, às vezes a gente se pergunta, não é? Como é que os Estados Unidos, um país pátria, berço da liberdade, como é que eles iniciarão a perseguição? Quando nós adventistas cremos nisso, quando as pragas começarem a cair e o mundo inteiro estiver sendo açoitado por isso, eles vão encontrar culpados, e os culpados serão os guardadores do sábado. Nós sabemos disso. Então essa minoria guardadora do sábado, os únicos, eles são culpados de toda a desgraça que acontece no mundo, e a perseguição se dará em grande parte por causa disso. Não precisa muito para que minorias sejam perseguidas. Irmãos, nós somos minoria, não esqueçamos disso. Nós somos minoria, e dentro da minoria, que é o cristianismo, nós somos pequenos, nós somos um grãozinho de areia. Desses 7 bilhões que existem no mundo, nossa igreja completou no ano passado 20 milhões de adventistas. Se nós contarmos crianças, algum papagaio, algum gatinho que possa ter em casa, que guarda o saldo também, nós vamos a 25 milhões na melhor hipótese, com filhos não batizados que são membros da escola sabatina. 25 milhões de adventistas no mundo para 7 bilhões. Nós somos um grãozinho de areia, nós somos um traço estatístico no mundo. E às vezes, como igreja, a gente acha que o mundo gira em torno da igreja adventista. Não é assim. Nós somos uma minoria, nós somos um pequeno povo. Somos muito felizes, né?
Somos muito felizes. Mas somos um pequeno povo. Não nos esqueçamos disso. Então nós precisamos ajustar nossa cabeça, nosso comportamento para isso. Lembrar que nós somos minoria e que o mundo não gira em torno de nós. E nossas atitudes, nosso comportamento em relação aos outros, em relação às autoridades, em relação a outras crenças, ele precisa estar ajustado por isso. Às vezes nós temos nos comportado como igreja como se nós fôssemos donos do mundo, como se nós dessemos as ordens para todo mundo, como se nós estivéssemos por cima, na crista da onda. Não é assim, não é assim. Então liberdade religiosa tem o papel de nos ajudar a compreender, a nos enxergar devidamente o nosso papel e a nossa função. Vamos seguir. Muitas tendências globais não estão hoje a favor da preservação da liberdade religiosa. E há uma batalha que vai chegar, e ela está vindo, vai se aproximar, e a tendência é que cada dia mais nossa liberdade religiosa seja diminuída e esteja em risco. Então essa é uma coisa que nós precisamos pensar. Isso não é alarmismo, não é catastrofismo, eu sou contra isso, mas é uma leitura de realidade. O cerco ele vai fechando, lenta e continuamente. E nós, como adventistas do sétimo dia, irmãos, não podemos esquecer a nossa origem e o propósito da nossa existência. Deus nos deu um tempo para anunciar a chegada do seu juízo, para pregar que Jesus vai voltar. E nós vamos aproveitar esse tempo, porque o cerco vai fechar, as condições vão apertar, e aquilo que nós não fizemos durante o dia, dificilmente faremos durante a noite. Só o JA da Cidade Verde. Mas a pregação vai fechar, o tempo vai apertar contra nós. Não podemos ficar em berço esplêndido, como diz o nosso hino brasileiro, irmãos. Nós precisamos nos levantar, reconhecer que estamos vivendo em tempo emprestado de Deus para esta terra. Precisamos anunciar, precisamos mostrar para as pessoas que Jesus vai voltar, que o mundo vai, a história desse mundo vai ter um ponto final, e nós precisamos fazer isso enquanto há liberdade. Temos que aproveitar isso. Seguinte, o que devemos fazer diante desse quadro? Como cristãos, irmãos, nós devemos defender os princípios da separação de igreja e Estado. Nós temos que lutar por isso. Nós temos que mostrar para os governantes que não compensa uma outra maneira de pensar e agir. E não só a separação da igreja e Estado, mas a preservação da liberdade. Tela seguinte. Por que os cristãos, e em especial os adventistas do sétimo dia, são defensores da liberdade religiosa, se a perseguição vem e ela é inevitável? Essa é uma pergunta interessante. Eu estava um tempo atrás numa classe de escola sabatina de uma pequena igreja do interior de São Paulo, lá pertinho de onde veio o Dr. Guilherme, em Rio Preto. Eu fui passar a lição na classe e fiz uma pergunta desse gênero, e uma irmã nossa, na sua simplicidade, na sua humildade, disse: não, pastor, é bom que venha a desgraça logo mesmo, se tem que vir, que já venha de uma vez, já acabe com tudo. Eu fiz assim: olha, ela é da turma do quanto pior melhor, né? Já que vai desgraçar, que desgraça de uma vez. Irmãos, às vezes eu me preocupo que, como adventista, a gente pensa mais ou menos assim. Então, já que eu estou sofrendo, eu quero que acabe logo esse sofrimento. Mas e o povo que não conhece a mensagem? Acaba o meu sofrimento e milhões vão para o inferno, vão morrer sem salvação. Então nós precisamos entender que enquanto nós estivermos neste mundo, nós precisamos trabalhar para o bem da humanidade. E é por isso que a Igreja Adventista trabalha pela liberdade religiosa. Nós não somos adeptos do quanto pior melhor. Nós sabemos que esse mundo vai de mal a pior. Nós não podemos ter esperança nos governantes desta terra, com suas promessas e seu desejo de paz e prosperidade. E mesmo onde houver isso, nós sabemos que em seguida virá repentina destruição. As nossas esperanças e expectativas não têm que estar nas coisas deste mundo. Nossa esperança tem que estar no céu, nas providências de Deus para a nossa vida. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto Deus nos dá a oportunidade, eu preciso trabalhar
para advertir outras pessoas, para se prepararem para a volta de Jesus. É por isso que nós defendemos a liberdade religiosa, porque onde não há liberdade religiosa, a igreja não pode pregar. E onde há liberdade, então vamos pregar, para que mais gente possa ser advertida, mais gente possa ser encontrada pelo amor de Cristo, mais testemunhos possam ser dados e mais gente encontre o caminho da salvação. Seguinte, nós acreditamos que liberdade religiosa é um dom outorgado por Deus, é uma dádiva de Deus para nós, é um dom divino, mas não é um dom para os adventistas do sétimo dia, é um dom para toda a humanidade. E nós vamos então modelar a nossa cabeça e entender que eu não posso pensar na liberdade, na minha liberdade religiosa, é a liberdade religiosa de todos, porque o caráter de Deus, ele é reivindicado, ele é defendido quando nós defendemos um Deus criador, que nos criou a sua imagem e semelhança, e nos deu liberdade de escolha. É a única coisa que nos separa, é o único atributo que nos separa dos outros seres vivos, dos animais, é a liberdade de escolha. E é por isso que nós defendemos a liberdade religiosa, porque ela testemunha de um Deus criador, que criou a todos nós com essa faculdade, com esta prerrogativa de escolha. Seguinte, esse é um texto de Ellen White. Vou pedir, Dr. Guilherme, leia para nós, para dar uma mudada aqui no tom de voz. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa, desfraldada pelos fundadores da Igreja do Evangelho e pelas testemunhas de Deus durante os séculos decorridos desde então, foi nesse último conflito confiada às nossas mãos. A responsabilidade por esse grande dom repousa com aqueles a quem Deus abençoou com o conhecimento de sua palavra. Muito obrigado. Atos dos Apóstolos, página 68 e um pedacinho da 69. Esse é um texto impressionante. É o texto mais direto que Ellen White escreveu sobre liberdade religiosa. Ela nos fala aqui algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que verdade e liberdade religiosa caminham juntas. Onde houve verdade, mas não houve liberdade religiosa, a verdade não pôde ser pregada. Onde existiu a liberdade religiosa, mas não havia verdade, obviamente que o conhecimento da verdade não pôde ser divulgado. Mas verdade e liberdade religiosa. Ela está me dando a liberdade de tomar água. Eu vou usar essa liberdade daqui a pouquinho. Obrigado. Liberdade religiosa precisa estar. Liberdade religiosa e verdade precisam caminhar juntos. Uma outra coisa linda desse texto é que Ellen White nos diz que estas duas bênçãos, verdade e liberdade religiosa, são uma herança que a Igreja Adventista recebeu. Ou seja, nós não somos os criadores e os autores da verdade e da liberdade religiosa. Não sei se vocês sabem, meus irmãos, nós temos, vocês sabem quantas doutrinas a igreja tem? 28 doutrinas. Dessas 28 doutrinas, quantas nós recebemos como herança e quantas nós desenvolvemos em nosso período de adventistas? Alguém sabe? Obrigado. Só uma. Só a doutrina do santuário. As demais 27 doutrinas foram herança evangélica. Liberdade religiosa. De onde é essa herança? De um evento que vai completar 500 anos no dia 31 de outubro. 500 anos da Reforma Protestante. Esse é o berço da liberdade religiosa, a Reforma Protestante. Um grito de liberdade contra a intolerância e o aprisionamento da liberdade, promovido pela igreja dominante. 500 anos, deve ser um ano, vai acontecer muitas celebrações ao redor do mundo, e a igreja adventista é de fato a igreja que tem a pureza, ela que guardou a pureza da Reforma Protestante, dos seus 7 postulados básicos. Não dá para falar sobre isso, mas a igreja adventista, ela
hoje praticamente a única igreja que continua em defesa dos 7 princípios da reforma protestante, e dentre eles está a liberdade religiosa. Então, meus irmãos, nós recebemos isto como herança, e Deus diz claramente através da sua mensageira que este grande dom repousa agora em nossas mãos, foi confiado a nós, nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos seguir. Quero apresentar para vocês, não sei se vocês conhecem, mas eu aproveito nessa apresentação e eu já quero aqui ir para o encerramento, para a gente poder dar um tempinho de perguntas e nós encerrarmos dentro do horário que foi combinado, que não passarmos aqui de 7 e pouquinho. É isso mesmo? Está com o senhor. Eu posso falar até a hora que eu quiser, o povo vai embora lá pelas 7, mas eu posso continuar falando, né? Então tá bom. Então, a Igreja Adventista tem uma associação internacional de liberdade religiosa. Esse bonito pin que vocês veem aqui é o símbolo da IRLA, que é o que está à direita ali com o vermelho e o azul. Então, na década de 1880, a Igreja Adventista nos Estados Unidos sofreu uma ameaça terrível, que era a imposição de uma lei dominical lá nos Estados Unidos. E a igreja se levantou sendo pequenininha, muito pequena, minoria das minorias, ela se pôs de pé e com coragem foi ao Congresso americano e defendeu por voz, por pena, por escrito, ela defendeu a liberdade religiosa da não imposição da lei dominical, e a igreja foi ouvida e não foi aprovada essa lei. E esse movimento gerou uma associação internacional de liberdade religiosa, que é conhecida como IRLA, International Religious Liberty Association, que é a mais antiga entidade do mundo, não adventista, do mundo, a ser fundada com o objetivo de defender, proteger e promover a liberdade religiosa. Então, como igreja adventista, nós temos uma entidade, e onde muitas vezes nós nos apresentamos. Outro dia, por exemplo, eu fui pedir um auditório de um órgão público lá em Brasília, para um evento nosso. Eu me pedi em nome da IRLA, porque se eu peço em nome de igreja, vai misturar a igreja com o Estado, não funciona. A IRLA é uma associação internacional e ela se presta para esses momentos, onde não gera preconceito, para intermediar conflitos, para ajudar outras pessoas ao redor do mundo que passam problemas e dificuldades com as suas crenças religiosas. Então, como igreja, essa é uma tela mais informativa. Nós temos uma associação internacional com membros de muitas outras entidades religiosas que congregam conosco, que fazem parte dessa associação e que contribuem de forma bastante decisiva para esta atividade. Na seguinte, pode passar rapidinho a próxima, a outra, isso. Como departamento de liberdade religiosa, nós tomamos cuidados para proteger, promover e defender a liberdade religiosa. Quando falamos em proteção, por que proteção? Porque a liberdade religiosa é como se fosse um fio muito tênue, muito delicado, e a qualquer momento ele pode se partir. Então nós vamos ter vigilância contínua das leis, do que acontece nos países, nos congressos, nas casas que legislam. Nós estamos, por exemplo, agora, o que está acontecendo justamente nesse período? Vocês sabem que, como cidadãos brasileiros, nós podemos fazer qualquer petição pública ao Congresso Nacional. Se você tem a ideia de alguma lei e congrega um número razoável de assinaturas, você deposita isso e algum parlamentar vai se interessar por isso, vai se interessar. Uma senhora brasileira fez uma proposta para cortar a imunidade tributária dos templos religiosos no Brasil, e teve uma adesão espantosa, e isso foi parar na mão de um parlamentar, um senador, que inclusive é senador aqui por Mato Grosso, José Medeiros, embora não seja mato-grossense, mas é senador por Mato Grosso, e esse assunto está na mão dele. Eu visitei José Medeiros e fui conversar com ele: senador, está na sua mão, qual é a sua intenção, o que está acontecendo? Então, hoje existe, assim como foi para o Enem, existe uma consulta pública a respeito desse assunto. Você é a favor a cortar a imunidade tributária dos templos? Ou seja, a partir de agora, cada templo vai ter que pagar imposto pela sua propriedade. Ou você é contra?
nós já conseguimos quase equilibrar o sim e o não. Estamos aí 115 mil a favor ainda de se cortar a imunidade, e 113 mil está dizendo não sou contra, não é para cortar. Então de repente do nada surge uma situação, isso tem a ver com liberdade religiosa. Então a gente sempre tem que estar atento como igreja, e nós na divisão, esse é meu papel, eu estou ligado o tempo todo para ver se surge alguma proposta, algum projeto de lei, porque a qualquer momento surge alguma coisa contra nós, e a gente tem que estar atento. Promoção é o que nós estamos fazendo hoje, divulgando. E defesa é conscientizar a igreja que, como cidadãos brasileiros, nós temos o direito de sermos tratados iguais a qualquer outro cidadão. Ninguém tem o direito de nos tratar de maneira desigual, inclusive em questões religiosas. Se você sofre algum tipo de intolerância religiosa, seja por um concurso que é marcado aos sábados, uma prova, a Constituição brasileira nos dá liberdade de realizar as mesmas tarefas em horários alternativos, mas nem todos sabem isso, nem os que têm o poder nas mãos e muitas vezes nem nós. Mas é papel da liberdade religiosa conscientizar a igreja de que como cidadãos nós temos direitos, e a Igreja Adventista tem um serviço de amparo aos nossos irmãos e irmãs que são penalizados por esse tipo de postura e atendimento. Então nós precisamos estar atentos a isso. E quando alguém dentre nós, hoje de manhã eu fiz um convite no final do culto, para que pessoas fossem à frente que estão sofrendo algum tipo de intolerância religiosa. 13 pessoas em torno disso foram à frente, não sei qual é a razão, o que eles estão passando, mas sofrem algum tipo de intolerância, algum tipo de manifestação hostil por causa da sua fé. Então é nosso dever apresentar isso. Seguinte, como igreja, irmãos, isso aqui é talvez a tela mais importante que eu tenho apresentado até agora para vocês. E é muito significativo que nós compreendamos que nosso pensamento como igreja adventista é lutar e defender uma liberdade religiosa inclusiva, ou seja, para todos. Eu não posso pensar na minha liberdade religiosa e os outros que se resolvam. Não, ou eu trabalho pela liberdade religiosa de todos, ou eu não trabalho pela liberdade religiosa. Isso significa que eu estou defendendo as crenças das pessoas? Não, mas eu estou defendendo o direito que cada ser humano tem de escolher a sua crença. Às vezes eu estou em algumas reuniões que eu não me sinto tão confortável, pessoas paramentadas de uma forma que identificam a sua religião, mas elas têm o direito de serem o que são, têm o direito de escolherem o que querem crer, como eu também tenho. Irmãos, nunca pensem que qualquer envolvimento adventista, oficial da igreja, ou de uma pessoa em atividades em defesa da liberdade religiosa, seja confundido com ecumenismo. Nunca pensem isso, porque na verdade ecumenismo, irmãos, é quando pessoas se juntam para uma mudança doutrinária, para uma unificação doutrinária. A igreja adventista não participa de nenhum tipo de encontro, religião, promoção, programação para tratar de alinhamento doutrinário. Nós somos completamente contra isso, rechaçamos isso. Mas participar de um evento com outras entidades religiosas, com outros líderes religiosos que estão juntos para defender o direito da liberdade religiosa, isso nós fazemos e não devemos ser criticados por isso, nem devemos criticar. Isso é longe. Na verdade, liberdade religiosa é um antídoto contra o ecumenismo, porque na liberdade religiosa eu defendo o direito de cada um crer naquilo que crê. Eu estou defendendo o meu direito de acreditar nas nossas crenças e respeito o direito dos outros também. Seguinte, eu vou terminar com essa tela e depois com um texto da Bíblia para a gente fechar para as perguntas aqui. Então esses são os marcos regulatórios. Ali devia ter um resumo, mas entendam assim: o que pensamos como igreja adventista sobre liberdade religiosa. Primeiro é que, vamos ouvir vozes distintas para mudar o tom? Vocês podem participar, lendo bem alto. Liberdade religiosa inclusiva para todos. Dar visibilidade para a igreja.
ponto de contato com autoridades e outras denominações. Proteger, promover e defender a LR. Entender o papel da IRLA e utilizá-la. Ajudar a igreja a entender os acontecimentos mundiais e fazer uma interpretação dos eventos proféticos. Muito bem, esses são os postulados básicos da liberdade religiosa, conforme o pensamento adventista. Liberdade religiosa para todos. Na liberdade religiosa nós trabalhamos para pôr a igreja em visibilidade, que eles nos enxerguem. A gente faz tanta coisa linda e às vezes a gente não dá a conhecer isso. Então nós temos que mostrar para as autoridades quem nós somos e o que nós fazemos. Estabelecer contato com autoridades e outras entidades, sejam religiosas ou não, que trabalham pela liberdade religiosa. Atuar constantemente para a proteção, promoção e defesa da liberdade religiosa. Usar mais a IRLA como uma entidade neutra, sem coloração religiosa, para a luta da liberdade religiosa e ajudar a igreja a entender os acontecimentos. Vou dar um exemplo desse último ponto aqui. Em julho do ano passado, dia 16 de julho, no conhecido National Mall, nos Estados Unidos, lá em Washington, fica o monumento de Lincoln. Mais de 1 milhão de cristãos de muitas religiões estiveram presentes num dia de celebração chamado Together 16. Together 2016. Eles foram orar pela paz dos Estados Unidos, porque cresceu o número de mortes de negros por policiais brancos. Eles proclamaram um dia de oração. Não é bonito isso? Lindo. Agora a igreja foi? Não foi. Nós não participamos desse tipo de coisa. Nós não participamos. E ali estavam pessoas de muitas religiões. Ora, isso foi só um dia de oração ou tem alguma coisa a mais? Não sabemos. Não podemos ser alarmistas, não podemos negar o que aconteceu e nem deixar de reconhecer que houve um acontecimento. Estavam ali unidos uma série de religiões. Continuam algumas ações de união? Não sabemos. Desse mesmo ano passado, o presidente Barack Obama, nomeou um jesuíta, um padre, para ser presidente da Comissão Internacional de Liberdade Religiosa dos Estados Unidos, um órgão oficial dos Estados Unidos. Pela primeira vez, um católico e um padre e jesuíta. Essa combinação, ela é poderosa, ela não é fraca não. Ela tem muita força. Se você ler no Grande Conflito quem foram os jesuítas, e o Papa é jesuíta, quem foram os jesuítas e qual foi o papel que eles exerceram durante a reforma, é de arrepiar os cabelos. É impressionante como lamentavelmente eles foram instrumentos do mal para cercear e impedir a reforma protestante. Agora você tem um Papa jesuíta e agora você tem um presidente da Comissão de Liberdade Religiosa nos Estados Unidos, um país protestante. O que quer dizer isso? Estamos avaliando, acompanhando. Eu me inscrevi lá nessa gente e eu recebo relatórios deles. Todo dia vem lá um e-mail, uma mensagem e um relatório anual. Estou lá, olhando, lendo, acompanhando, procurando saber o que se passa, o que aconteceu, o que pode acontecer. Então, a gente está aí monitorando os acontecimentos. Por exemplo, a Argentina, aqui do nosso lado, tem um estado, uma província que tem lei dominical. Nesse estado, La Pampa é o nome do estado, lá no sul, não pode ter nenhum tipo de ação comercial. Então, judeus e adventistas do sétimo dia param aos sábados por devoção religiosa e não podem fazer o seu trabalho no domingo porque um estado não permite. Isso é uma aberração, uma intolerância religiosa. E há outras 2 províncias mais importantes ao norte que estão indo nessa direção. Nós estamos trabalhando, movimentando as autoridades argentinas, chamando a atenção para que isso não aconteça. Mas se essas outras 2 partirem para isso, nós vamos ter problemas muito severos na Argentina, aqui do nosso lado. Mas isso já é a lei dominical? Não, isso é a lei dominical da Argentina, não é cumprimento do decreto dominical mundial. Então a gente está atento, estamos olhando o que está acontecendo. Última tela para a gente partir para as perguntas. Embora o Senhor Jesus nunca tenha pronunciado as palavras liberdade religiosa, ele na sua apresentação lá na sinagoga de Nazaré, citando Isaías 61, ele mencionou
que ele estava ali para dar liberdade aos cativos e para trazer libertação aos algemados. Ele nunca pronunciou essas palavras, mas Jesus sempre respeitou a escolha do ser humano. João 3,16, o verso mais conhecido do Novo Testamento: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o exercício livre da escolha, tenha vida eterna. João 6, 66 a 69, Jesus faz a multiplicação dos pães. No dia seguinte o povo volta e diz: vocês estão aqui por quê? Gostaram do pão? Busquem comida que não perece. E eles não gostaram, foram embora. E quando eles foram embora, Jesus chamou os discípulos e disse o seguinte: vocês também querem ir embora? Vocês também querem me abandonar? Não, Senhor, nós não queremos. Liberdade religiosa. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Liberdade religiosa, liberdade de escolha. Então Jesus é o autor da liberdade, ele é o inventor da liberdade. Nós temos que amar, preservar, proteger e defender essa liberdade. Que Deus nos abençoe para isso e que nós possamos ter consciência do nosso papel como igreja nesta tarefa, e que Deus nos prepare para enfrentar os dias que estão pela frente, que serão dias sombrios e difíceis, mas que nós estejamos agarrados com Jesus para sermos mais do que vitoriosos, até que Ele venha e nos leve a todos para a eternidade. Amém. Nós temos um tempo para pergunta, é isso? Então, agora eu respeitei o nosso contrato, né, nosso contrato, assinado em 3 vias, do tempo que vocês me deram, né? Então agora estou à disposição para perguntas. Pastor, eu tenho algumas aqui. Está ensinando nas escolas que o Brasil é um país laico. Na prática, não seria um país católico? O que é um país laico? Então, o país laico é um país que não tem uma religião oficial, assim dita. Mas o Brasil tem uma forte herança católica na sua história, na sua colonização, no decorrer dos anos. E existem muitas marcas desta soberania religiosa da Igreja Católica em nosso país, como por exemplo símbolos religiosos, crucifixo e outras coisas mais. O Brasil, ele é um país laico, mas ele sofreu ao longo dos anos uma forte influência católica, e muitas coisas ainda resultam dessa influência ao longo dos anos. Então não podemos dizer que as nossas autoridades imponham uma religião dominante, mas eles são influenciados sim pela religião da maioria, isso não tem dúvida. São influenciados, existe muita influência ainda da religião da maioria, mas nós ainda temos muita liberdade. A gente ainda não pode, recebemos sim situações de desconforto aqui, ali, acolá, mas o Brasil pode ser dito que é um país laico, embora tenha uma religião de maioria que influencia muita coisa, mas ainda é um país laico, ainda é um país laico. Boa noite, pastor. Sim. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de saber o seguinte, porque eu sou professora e também sou estudante. Sim. E meus estudos têm sido voltados para concurso público. E acredito que assim como eu, deve ter mais gente aqui também que está estudando também para concurso. Eu gostaria de saber que quando eu tomar posse de um cargo público e por interesse da administração pública, que eu trabalhe no sábado, eu vou fazer um pedido por escrito, só que esse pedido pode ser negado. Se ele for negado, eu gostaria de saber o que eu faria se o pedido fosse negado. Então, quais são os passos da defesa que nós mencionamos? Primeiro passo é o relacionamento. Primeira coisa, seja uma excelente funcionária, exemplar, a ponto de os seus colegas admirarem você, respeitarem você e defenderem você. Ame os seus colegas, seja amorosa, ajudadora, seja um exemplo de pessoa. Então ele começa por aí. Seja uma cristã genuína no seu espaço de trabalho. Segundo, tente resolver o problema no campo do diálogo, no espaço sempre mais curto, a pessoa mais próxima de você. Se não der certo, próxima instância.
próxima instância até a última instância. Quando cessarem todas as possibilidades de diálogo, então você se apresenta de forma formal, você formaliza uma petição. Se essa petição for negada, então o recurso que existe é ou você abandona ou você entra na justiça. Qual é o nosso conselho? Entra na justiça, mas entra de forma muito bem fundamentada, porque a nossa Constituição nos dá essa garantia, E o que eu digo para vocês é que o corpo de advogados que trabalham para a Igreja Adventista estão orientados a fazer a defesa dos nossos irmãos. Nem sempre nós temos ganhado. O Dr. Guilherme me contou de duas situações, uma nós ganhamos, outra nós perdemos, mas nós como igreja temos colocado os nossos advogados organizacionais a serviço dos nossos irmãos para entrar na justiça e reclamar o direito que temos de sermos tratados de acordo com a Constituição. O tempo avançou, eu podia contar alguns casos que nós ganhamos e perdemos, situações muito interessantes. Então esse é o passo seguinte, entrar na justiça, sem titubear, porque nós, sendo cidadãos cumpridores dos nossos deveres, também podemos reclamar os nossos direitos, tá? Pastor Hélio, eu gostaria de fazer uma pergunta, no sentido assim, a escola adventista hoje é uma escola que tem um fundamento cristão, mas nos noticiários nós temos visto constantemente a questão da cartilha de orientação sexual, nós temos visto sobre o banheiro, que eles não querem mais que tenha a dualidade dos banheiros, de um banheiro para um gênero só. Como isso está sendo um tipo de perseguição? Qual é o papel da igreja? E o senhor acha que em determinado momento isso vai levar ao fechamento da escola adventista? Muito obrigado por sua pergunta. Esse, quem sabe, talvez seja o assunto mais preocupante para nós hoje, como igreja adventista, essa questão, o assunto de gênero. Então, qual é a nossa posição como igreja? Nós respeitamos a escolha das pessoas, o direito de escolha. Eu não concordo com a escolha de alguém que faz sua opção por uma política ou um conceito de gênero diferente do que está na Bíblia. A Bíblia é muito clara: deixará o homem, seu pai, se unirá a sua mulher, homem e mulher, serão uma só carne. Esse é o fundamento bíblico. Se alguém deseja uma prática distinta, um homem unir-se a um outro homem, uma mulher unir-se a uma outra mulher, eu não concordo com eles, mas respeito o direito que eles têm de fazer essa escolha, mas não aceito que eles imponham sobre nós o seu conceito e a sua prática. A igreja não vai aceitar isso, em momento algum. Nós não vamos nos render a isso, de forma nenhuma. Nós respeitamos o direito que eles têm de fazer a sua escolha e queremos também ser respeitados no direito que temos de não aderir a essa prática. Como pastor adventista brasileiro, a lei me faculta a oportunidade de realizar aqui na igreja casamentos religiosos com efeito civil. Olha se esse negócio pega, se essa moda avança. Eu, como pastor adventista, que a lei me permite realizar um casamento com efeito civil, vou estar obrigado a realizar um casamento homossexual dentro da nossa igreja? Vamos chegar a esse ponto? Em alguns lugares já chegou a esse ponto. Nos Estados Unidos já chegou. Um funcionário do serviço público foi penalizado porque se recusou, um juiz, a fazer um casamento de um casal homossexual. Então a pressão de uma minoria está se impondo sobre a maioria de uma forma impressionante. Nós estamos trabalhando, você não imagina quanto, em todas as esferas da República, no governo brasileiro, para que essa cartilha, miserável cartilha, que surgiu no governo anterior, desgraçadamente, ela seja aniquilada, que isso não venha. Esse é um mal tão terrível para as nossas crianças no ensino público, e também agora nos ameaçam na escola particular, na escola confessional. Então nós não aceitamos, não vamos aceitar. Agora, isso é uma ameaça nossa? É uma ameaça. Como isso vai acontecer? Não sabemos, mas é uma ameaça, não tenho dúvida disso. Muito maior do que o assunto do sábado, muito maior. Sim. Pastor, eu gostaria de saber em relação ao conhecimento sobre essas
movimentações, situações, se tem algum site, se a IRLA tem algum site para nós, como adventistas, ficarmos antenados sobre isso. A questão do Enem, por exemplo, viralizou pelo WhatsApp, né? E a gente tem algum site para se informar sobre essas situações? Então, no caso do Enem, nós procuramos cobrir todos os meios possíveis de comunicação, Novo Tempo, artistas da Novo Tempo, e pegou uma febre realmente maravilhosa. Então, a divisão sul-americana está desenvolvendo um portal de liberdade religiosa em português e espanhol, e eu espero, meu sonho era lançar isso até no mês de novembro, e tornar isso conhecido, juntando nesse portal artigos, teses acadêmicas, orientações. Então nós estamos trabalhando para isso. A IRLA tem um site que é irla.org, mas é em inglês, tem um outro padrão, muito interessante, mas não chega para nós, não alcança. Então nós estamos trabalhando na elaboração desse portal, que eu espero depois se torne bastante. Vamos ver se a gente consegue lançar em novembro. Eu estou muito animado para isso. E quando for, nós vamos divulgar isso também, por todos os meios possíveis da nossa igreja. Um portal de liberdade religiosa com orientações, com uma série de recursos muito interessantes para orientar notícias, acontecimentos que vão nos balizar sobre esse assunto. Boa noite, pastor. Boa noite. Beleza? Graças a Deus. O senhor falou de países da Europa que estão extremamente secularizados. Eu creio que o senhor, por trabalhar com isso, sabe sobre o caso dos nossos irmãos testemunhas de Jeová na Rússia. Sim, é que verdade. Foram confiscadas todas as propriedades, eles foram proibidos de divulgar material religioso relacionado à religião deles. E sabendo disso, eu fui buscar informação sobre isso. E eu vi um jornalista europeu de muito renome, ele falar que a tendência é que façam com as outras instituições cristãs também. E a única que ele citou abertamente, que ele falou que provavelmente a próxima, é Adventista do Sétimo Dia. Eu gostaria de saber assim, se o senhor tem algum conhecimento, se a igreja, assim, a nível europeu, ela já tem esse conhecimento, se ela já está se preparando para algum possível... Obrigado pela sua pergunta, muito importante. Por que as testemunhas de Jeová foram banidas da Rússia? Eu tenho aqui um estudo sobre isso, 9 razões. Então, os testemunhos de Jeová, eles são uma igreja de origem norte-americana, não são bem-vindas na Rússia. Segundo, eles não servem o exército russo, nem prestam respeito à bandeira, isso já atrai. O governo russo vê cada salão de testemunho de Jeová como um centro de espionagem americana. Eles fazem toda a sua obra com dinheiro vindo dos Estados Unidos. Então tem toda uma polarização política, e tem também a pressão da igreja dominante, que é a igreja ortodoxa. Eu vi essa reportagem da CNN portuguesa, que menciona os adventistas também como uma minoria fundamentalista. Irmãos, quando se fala em minoria fundamentalista, ou seja, é um grupinho pequeno que crê de forma diferente e não abre mão daquilo que crê. Nós somos fundamentalistas? Não, somos. Temos que aceitar que somos. Agora, o que aconteceu? Ato contínuo. O nosso diretor mundial de liberdade religiosa, Dr. Ganun Diop, fez uma viagem à Rússia, conseguiu uma entrevista com o ministro da Justiça, se apresentou, ele conversou e explicou: olha, diante desse quadro, quem somos nós, Adventistas do Sétimo Dia? Nós somos essa igreja, temos essa postura, acreditamos nisso. E o governo deu garantia para nós, o ministro da Justiça, que a igreja adventista não sofre nenhum tipo de risco. Então, por algum tempo, nós, adventistas na Rússia, estamos preservados. Quanto tempo? Não sabemos, porque sempre onde há uma igreja dominante atuante, é o caso da igreja ortodoxa, que é quase uma igreja oficial da Rússia, eles se indispõem contra qualquer grupo religioso diferente que cresce. Então, Testemunho de Jeová, mormons, adventistas chamam a atenção, e todos eles de origem americana, e polariza politicamente. Não é uma boa coisa, mas a igreja já se apresentou lá, e tem do ministro da Justiça a garantia que nós seremos respeitados na Rússia. Por enquanto é isso, louvamos a Deus, vamos aguardar um pouquinho mais, esperamos que o canhão não vire para o nosso lado. Mais alguma pergunta? Tem aqui tudo de lá de novo. A moça estava preocupada, né, quando ela entrar no serviço público,
qual é o problema que ela vai ter. E eu já estou lá. E no caso lá, a grande pressão é o seguinte: já que você não pode trabalhar no sábado, coloca outra pessoa no seu lugar. Qual seria o nosso argumento? Nosso argumento é que, como cristãos, nós temos que ser bons trabalhadores. E o adventista nunca deve recusar-se a fazer o trabalho. O que ele deve, o seu argumento tem que ser: eu estou disposto a fazer a tarefa designada, estou disposto a fazer a tarefa designada em qualquer outro espaço de tempo, menos no pôr do sol de sexta ou pôr do sol de sábado. Agora, é papel do funcionário designar outra pessoa para o seu trabalho? Se essa for uma alternativa, então hoje eu estava conversando com a velhinha lá na igreja central. Você pode, por exemplo, o caso de funcionários da saúde, esse é um caso bem típico nosso. Um enfermeiro adventista que vive de plantão, e minha esposa é enfermeira e fez muito plantão na vida toda. É justo, é correto que ela troque o seu plantão? Nós entendemos que sim, você deve se esforçar para isso. Troca com um colega seu, que não tem o mesmo... mas eu não estou obrigando ele a trabalhar, não estou transgredindo o mandamento do mesmo igual, nem teu servo, nem teu servo. Não está transgredindo. Nossa compreensão é que não. E não é uma acomodação mental, porque ele não tem esse princípio. Para ele tanto faz trabalhar aqui, ele até vai gostar de trabalhar num outro dia que não seja o domingo, que é o conhecido dia universal de folga da maioria das pessoas. Então, se eles permitem que você negocie com algum colega e você consiga trocar com algum colega, a igreja vê isso como satisfatório, não vê isso como condenatório. Se essa for uma saída, se essa for uma alternativa, nós entendemos que ela ainda é uma alternativa, ela é positiva e pode ser usada. Eu não estaria empurrando uma outra pessoa para transgredir o sábado, porque ele não tem o mesmo princípio que você. E nós, independente dele ou não, o trabalho não vai acontecer por sua causa, está lá independentemente de você. Então, se você conseguir negociar uma política de boa vizinhança, nós entendemos que isso é uma alternativa aceitável. Irmã? Eu não quero fazer uma pergunta, quero fazer uma colocação. Sim. Eu já fiz alguns concursos e agora eu fiz inscrição para o concurso do IBGE e lá vem uma pergunta perguntando se somos adventistas do sétimo dia. Já vem essa pergunta no concurso. Especificamente? Especificamente. Doutor Pergunta Guilherme. se é adventista do sétimo dia e se existe algum impedimento para alguma atividade ou treinamento nas horas do sábado. Isso é uma transgressão da Constituição Federal. Isso é um tratamento desigual. É um tratamento intolerante a nós. Isso não está correto, completamente inadequado. Então, e assim é impressionante como as coisas pipocam, mesmo com a nossa Constituição tão clara, a gente tem esse tipo de situação. Então, qual é a posição? Ou nós aceitamos quietinhos, ou entramos na justiça. E se entrarmos na justiça, podemos ser vitoriosos ou não. Então hoje, por exemplo, nós temos um caso, só para vocês terem ideia. Vamos fechar? Tá. Nós temos um caso, vocês sabem que só chega, doutor, você me corrige se eu estiver errado aqui, se eu não usar o termo correto. Causas chegam ao Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte do país, quando são reconhecidas como sendo de repercussão geral. É isso, doutor Guilherme? E nós temos uma causa de um adventista de concurso público que chegou ao Supremo. Está na mão do ministro Luiz Barroso. E é reconhecida como um caso de repercussão geral. Em algum momento esse homem vai julgar essa causa. E tem a ver com concursos feitos aos sábados e o direito que foi negado ao nosso irmão em não participar. Ele recorreu e avançou e foi ao Supremo. Então, nós estamos numa expectativa muito grande, porque se essa causa for dada como vitoriosa para nós, isso vai se constituir numa jurisprudência para todas as demais. Se nós perdemos essa causa no Supremo, só a misericórdia do Senhor, Jesus toma conta. Aí nós vamos ter mais dificuldades, mais do que nós já temos, apesar de a Constituição nos defender. Então, última pergunta. Pastor, existe uma bandeira levantada no Brasil
de um projeto de lei de escola sem partido, devido a uma doutrinação de grande parte de professores nas escolas. Doutrinação aparentemente política. Mas assim, a minha pergunta é, existe essa doutrinação nas escolas do governo, religiosas, assim, que tentam induzir os alunos? Existe o que existe é o seguinte: eu fiz um estudo recente sobre isso e apresentei num congresso nos Estados Unidos, a situação do ensino religioso nas escolas públicas. Como existe uma lei que diz que tem que ter o ensino religioso, e lamentavelmente em 2010 o ex-presidente Luiz Inácio, ele assinou um convênio com o Vaticano, e esse convênio fala de muitas coisas, entre eles que o ensino religioso em escolas públicas será de orientação católica, contrariando a Constituição, e de outras confissões, ou seja, o ensino religioso, de acordo com a Constituição Federal, ele é não confessional. E o presidente, então presidente, assinou um acordo Brasil-Vaticano, dizendo que o ensino será confessional. Esse está na mão, também está no Supremo Tribunal. E em junho de 2015 foi feita uma audiência pública, eles ouviram 37 entidades a respeito desse assunto, inclusive a nossa. E está lá. Foi aberta uma ADIM, se eu não me engano esse é o nome, certo? Uma ação direta de inconstitucionalidade por parte da Procuradoria-Geral da República, e isso está lá no Supremo para ser julgado a qualquer instante, para ser julgado, porque a Constituição fala que o ensino religioso, ele, em que pese deve existir, não pode ser obrigatório, tem que ser dado em turno alternativo e de acordo com a confissão religiosa, ou seja, é uma lei impossível de se pôr em prática. O que acontece? Os diretores das escolas, mais de 50%, foi feita uma pesquisa, eles promovem o ensino religioso de acordo com a sua confissão religiosa. Então eles rezam terços, adoram santos, promovem as festas católicas. Eu nem acho que por maldade, talvez alguns até tenham alguma intenção ruim, mas eu acho que eles fazem aquilo que está na mão deles fazer. E isso não está bom. Por isso que a Igreja Adventista ela é contra a ministração do ensino religioso em escolas públicas, reservando isto em outras complicações aí também. Gente, combinado, última pergunta foi feita, então nós vamos terminar com um momento de oração que eu acho que é bastante significativo para nós. Vamos orar por 3, todos têm oportunidade de orar, 3 razões. Primeiro, agradecer a Deus pela liberdade que ainda temos em nosso país. Segundo, orar pelas autoridades do país, do estado, da cidade. Terceiro, vamos orar por pessoas que sofrem algum tipo de intolerância religiosa aqui, perto de nós ou longe de nós. Vamos nos dividir, depois eu faço uma oração final e entrego o encerramento.
como você está, curve sua fronte, a gente vai fazer aqui a oração de entrega. Senhor nosso Deus, graças te damos por esse encerramento de sábado, por estarmos juntos aqui nesta igreja, por podermos refletir sobre esse tema da liberdade religiosa que nos afeta tão diretamente. Que o Senhor nos ajude a entender mais, a amar essa liberdade, e somos gratos por ela aqui no nosso país, Senhor. Te agradecemos muito por vivermos uma pátria livre, e nós oramos em favor das nossas autoridades, desde as autoridades federais, as autoridades do Estado do Mato Grosso, e as autoridades desta cidade que recebem a nossa igreja, os nossos irmãos onde nós vivemos. Que o Senhor possa abençoá-los. Nós sabemos, Senhor, que são constituídas por Ti. Às vezes é difícil aceitarmos e até entendermos isso, mas que o Senhor possa usá-los para bem e não para mal. Oramos também, Senhor, por todas as pessoas que sofrem algum tipo de intolerância, de perseguição religiosa, seja dentro de casa, com um cônjuge não adventista, com zombaria, com situações contrárias à sua fé. Que o Senhor fortaleça, anime, e que como igreja possamos abraçar essas pessoas e ajudá-las a avançar na sua caminhada de fé. Obrigado, Senhor, por ter estado aqui com esses irmãos da Cidade Verde e outros que vieram. Que a nossa semana seja uma semana muito feliz e abençoada. Eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, em nome da nossa igreja, muito obrigado. Que o nosso amigo Jesus possa continuar abençoando, tá? E, irmão, obrigado pela parceria, vamos fortalecer muito mais. E é isso aí. Deus possa continuar abençoando o senhor, tá bom? Gente, boa semana. Saudação para o pastor aqui, ó. Dê uma boa semana para o seu amigo também. E você que quer pagar o jantar, estou lá fora também. Vamos pagar. Estamos lá fora, tá? Valeu.